Esta sessão, convido o primeiro secretário para compor a mesa diretora. Solicito ao primeiro secretário, vereador Eduardo Marques, a leitura da ata. Leitura da ata. Ata da 14ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 9 de março de 2016. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 9 dias do mês de novembro, está errado, presidente, aqui, mês de março do ano de 2016. Às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Carlos Gueiros e Felipe Francismar, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada sem restrição. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Jurandir Liberal, lamentou a morte do músico Naná Vasconcelos, solicitando um minuto de silêncio. A mesa acatou, solicitando a todos que de pé fizessem um minuto de silêncio. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Requerimentos número 674/2016, de autoria do vereador Jairo Brito. 675/2016, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. 676 a 683/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. 684/2016, de autoria do vereador Marco Aurélio. 685 a 692/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. 693 a 694 de 2016, de autoria do vereador Marco Aurélio. 695 a 699/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Requerimento 700/2016, de autoria do vereador Aerto Luna. 701 a 703/2016, de autoria do vereador Almir Fernando. 704 e 705, de autoria do vereador Stefano Menudo. 708 e 709, de autoria do vereador Jadeval de Lima. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Carlos Gueiros, registrou que ontem não teve oportunidade de fazer homenagem às mulheres. Ressaltou a importância da mulher para a família, já que muitas fazem um papel de pai e mãe. Falou que a mulher hoje representa diversos e excelentes papéis. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Wilton Brito, solicitando da mesa a verificação de quórum. A mesa acatou a solicitação e determinando, segundo o secretário, que procedesse a chamada de verificação de quórum. Não havendo número legal, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocou a casa para se reunir amanhã, 10 de março de 2016, em caráter solene, no local de costume e no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Em discussão, votação, vereadores que concordam com a ata, permaneçam onde estão. Aprovado. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Requerimento
número 716/2016, de autoria do vereador Marcos Menezes. Requerimento número 569/16, de autoria do vereador Alfredo Santana. Requerimento número 577/2016, do vereador Stefano Menudo. Requerimento 586 e 587/2006, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Requerimento 598, 599, 600, 601, 602 e 603/2016, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Primeiro orador inscrito, o vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a situação do servidor público municipal do Recife é difícil. Mais de 7 sindicatos em greve, vereador Gilberto Alves. Sabendo da situação da crise em nosso país, mas o servidor teve um deságio do salário dele. Todo mundo sabe que a inflação de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, a inflação é de 10,67%. Então ele já deixou de comprar, comprou menos em janeiro desse ano. Perdeu o poder de compra de seu salário a cada R$1.000. A crise está com alguns problemas para o Recife, mas eu acho que a gente não deve botar a culpa apenas no servidor, e sim nos cargos comissionados, nas secretarias que Geraldo Júlio criou, que também mexe com a questão da folha do aumento do servidor. De 17 secretarias para 26, o número de cargos comissionados, o aumento dos valores dos cargos comissionados, que a gestão diz que tem que ser atrativa, inclusive, para trazer pessoas competentes para estar ali atuando. Mas o servidor fica numa situação difícil. Para todos os sindicatos que estão negociando, a relação está difícil para os dirigentes, para a própria base, porque sabe do seu poder de fogo e também reconhece os problemas da prefeitura. O Sindicerp passou 14 dias de greve, vereador. Foram 14 dias de greve, 14 dias de luta, se acordando cedo na rua. E a gente termina negociando e não vendo ganho real nenhum para o servidor. Nem a reposição da inflação, de fato, foi dado. A gente observa que os 5% que vai mandar a mensagem para esta casa, linear para todo mundo, quando chega naquele salário que ganha R$780, você coloca 5%, só dá R$835. Vai ficar ganhando abaixo, inclusive, do salário mínimo, tendo que dar o complemento salarial. A gente continua, na última sexta-feira, a base decidiu sair da greve, com algumas garantias, claro, com algumas categorias negociando alguns pontos específicos, mas deixar claro aqui nesta casa que ninguém está satisfeito com essas negociações desse ano. Tanto é que o Sindicerp definiu em assembleia que dia 17 vamos estar na prefeitura lá, é aniversário do prefeito, vamos protestar lá no aniversário do prefeito, dia 17 de março agora, contra essa política salarial que foi implantada dentro do servidor, onde quebrou várias tabelas, várias tabelas, inclusive o tabelão, que onde a prefeitura diz que a gente vai ajudar aqueles que ganham menos, mas quem ganha menos vai continuar ganhando menos na prefeitura, porque é a política que a prefeitura implanta e impôs aos servidores. Impôs essa política salarial aos servidores da prefeitura. Várias categorias, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, os professores, mesmo dizendo que a greve é ilegal, eles continuam em greve, e precisa ter uma saída para isso. Tem uma saída
honrosa para os sindicatos, para os servidores municipais. Não dá para a prefeitura estar impondo uma política ditadora dentro da prefeitura da cidade do Recife. Então, a ideia de registrar esse fato aqui nesta casa, e a gente da bancada do Partido dos Trabalhadores estamos conversando, mesmo com essa mensagem, sendo acordada com os sindicatos ou não, o meu voto vai ser contrário a esse projeto que, de fato, diminui aqueles que ganham menos na prefeitura e aqueles que podem achar que ganham mais de 1.700 e alguma coisa, não é. Porque o poder de compra, vereadora Isabela, diminuiu desde janeiro e a gente sabe que vem diminuindo e está diminuindo cada vez com a inflação. E é preciso que a gente resista isso nesta casa, deixe claro isso nesta casa. O vereador Jurandir, a gente conversou os dois, que é o líder da bancada do PT hoje. Vamos votar contra esse projeto, porque é um projeto que não resolve, nem tem uma solução, nem no túnel lá para os servidores municipais. Então é dessa forma que a gente vem registrar aqui, dizer que essa política é uma política fascista, salarial, que o primeiro momento era, vamos resolver aqueles que ganham menos. Vou repetir de novo. Aqueles que ganham menos vão continuar ganhando menos e vão ganhar através de abono que não leva para a aposentadoria. Se ele se aposentar, tem gente que tem 40 anos, 35 anos, que não se aposentou ainda na prefeitura da cidade do Recife. Se aposentar, vai se aposentar com menos do que o salário mínimo, que isso a lei, inclusive, nesta casa que foi votada no ano passado, diz que nenhum servidor pode ganhar menos do que o mínimo, mas continua ganhando, pagando através de abono. Vereador Felipe Francismar. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar senhores e senhoras vereadoras, imprensa, galeria. O que me traz à tribuna, vereadora Isabela, é para repercutir a inauguração, sábado passado, do primeiro Compaz, lá no Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife. Eu, particularmente, por atuar naquele bairro, naquela região da RPA2, fiquei muito honrado, muito satisfeito, muito realizado com a nova forma que o PSB está implementando na gestão do Recife. O PSB tem uma visão da segurança, vereador Almir, diferente da maioria dos governos, para não dizer todos, desse país. O PSB entende que a segurança não é tratada só com polícia armada. A segurança, ela vem desde o início, da maneira como o governo e a prefeitura entram nas comunidades, e o Compaz é um símbolo de que a coisa pode ser feita de uma maneira diferente. Portanto, essa nova obra, que possui o nome do ex-governador Eduardo Campos, muito merecidamente, ela é uma obra que vai beneficiar toda a região norte do Recife, com aulas, com cursos, com biblioteca, com momentos em que a população, principalmente a população mais jovem, vai ter a possibilidade de usar seu tempo para aprender, para estudar, para se relacionar de uma forma diferente, de uma forma que traga a pessoa para a sociedade, de uma forma bonita, e que a pessoa possa, sem dúvida alguma, no futuro, dar uma contribuição muito melhor do que nós temos hoje em dia nas comunidades do Recife. Portanto, queria aqui deixar meus parabéns para o prefeito Geraldo Júlio, para toda a equipe da prefeitura, ao governo do estado, o governador Paulo Câmara, que destinou recursos para essa grande obra, e também agradecer aqui a toda a bancada de governo que maciçamente esteve presente nessa inauguração, e dizer que esse é o início de muitas obras na área da segurança, mas que a gente está muito satisfeito da obra ter sido inaugurada, e tenho certeza que o benefício para a população vai ser uma coisa que vai trazer felicidade para aquela região. Obrigado a todos. Vereador Alfredo Santana. Vem o que é isso aqui? Amaro Cipriano. Vereador Amaro Cipriano. Vereadora Vera Lopes.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, imprensa, público presente, colegas dentistas, meu boa tarde. Venho hoje à tribuna para fazer um apelo ao secretário de saúde, ao secretário de administração. Eu sei realmente o trabalho intenso que a classe, né, de dentista, da saúde, no programa de saúde da família, porque eu também sou no programa de saúde da família. Eu sou médica de PSF e eu conheço o trabalho extenuante. Muitas vezes, esses profissionais levam materiais próprios para fazer uma obturação do paciente, porque está faltando amálgama, está faltando material, está quebrado, né? O material estão quebrados lá, eles não podem fazer. Às vezes tem até que arrancar o dente. O paciente tem que perder um dente porque está faltando material. Então, eu sei realmente as dificuldades que essa classe está passando. E eu não poderia deixar de pedir que a administração, que o nosso prefeito Geraldo Júlio olhasse especialmente para a classe de saúde da nossa cidade, não é? Que precisa de um apoio e precisa realmente de recursos. Aí dizem para mim, mas Vera, a crise está grande, a gente não tem dinheiro em caixa, o governo federal não está mandando dinheiro para cá, não tem verba federal, a gente tem que pagar com os impostos. E a gente está em dificuldade. Mas, ora, então vamos ver se a gente utiliza um mecanismo que a gente chegue num acordo, que se aumente, que a gente tem que atender os anseios da classe. Ninguém pode trabalhar de graça, não é? Ninguém aqui está pedindo que se extrapole, que dê aumento de 100%, não é? Porque o pessoal está pedindo um aumento justo, um aumento que vá e de acordo para a categoria. Então isso aqui, né, eu estou fazendo um apelo ao nosso prefeito, à administração, né, para que olhe com carinho. A saúde e a educação são os pilares da nossa sociedade. Então a gente tem que remunerar melhor para ter uma saúde, né, de qualidade para a população, para transformar um SUS forte, porque se a gente não fortalece os nossos profissionais, nós não vamos ter uma saúde de qualidade, que é isso que nós buscamos. Então está aqui o meu apelo, não é, o senhor prefeito, para que olhe com carinho, tenha um olhar para a saúde, para que nossos profissionais sejam beneficiados. E eu sei que ele vai atender o nosso apelo aqui da tribuna dessa casa. Mas muito obrigada. E eu tenho 3 minutos ainda, quero dizer que a nossa homenagem, não é, às mulheres que iria acontecer no dia 10 desse mês, foi adiada porque o plenário estava ocupado. Então, nós não realizamos a sessão solene. Mas quero convidar todos para, no dia 22, terça-feira, às 18 horas, nós vamos ter aqui a nossa sessão solene em homenagem às mulheres. E pedir desculpas pelo atropelo que houve, pedir desculpa aos convidados que vieram, às nossas convidadas que seriam homenageadas, e dizer que a festa continua, porque março é o mês das mulheres. Muito obrigada. Vereador Almir Fernando. Sem nenhum problema. Não, Vossa Excelência quiser, ele cede. Não, ele está dizendo que cede a ela.
Não tem nada oculto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Inicialmente, deixar nossa solidariedade a todo o funcionalismo público aqui representado pelos odontólogos que se fazem presentes nesta tarde. Dizer da nossa solidariedade, do nosso esforço. Esta casa certamente estará atenta às demandas, haja vista a foto que por si só já é suficiente, já explica o tamanho da crise que está estabelecida no setor. Mas eu diria que isso é geral, não é só na saúde, não. A educação está da mesma forma. É grave a situação, muito grave a situação como as coisas estão caminhando na nossa cidade. Mas eu venho nesta tarde, senhor presidente, falar também acerca de um dia importante. Hoje é o Dia Nacional dos Animais. E aí, de antemão, eu já faço um apelo à presidência da Casa. Nós temos aqui projetos que correm, que já estão nas comissões há mais de um ano, já tem projetos há 2 anos tramitando na Casa. E a gente vem, de antemão, fazer um apelo para que Vossa Excelência reconheça a urgência de se discutir acerca de projetos que, de fato, funcionem no sentido de cuidar, de preservar, mas, acima de tudo, de cuidar dos animais da nossa cidade. E aqui, claro, que eu tenho que fazer menção à Lei da Atração Animal, que foi aprovada nesta Casa ainda em 2013 e que não sai do papel. E, infelizmente, a gente continua a ver na cidade do Recife os animais puxando carroça, os animais sendo chicoteados. A gente encontra os cavalos abandonados, machucados, com marcas de agressão e de excessos, onde ficam registrados na sua pele. Esses animais estão abandonados e, quando se encontram doentes, não tem para onde ser transferidos e muito menos para como ser cuidados. Porque o CVA continua interditado, ninguém sabe mais por quanto tempo continuará essa situação na cidade do Recife. A fazenda a qual nós visitamos está lá com 20 e poucos animais, uma fazenda contratada para mais de 100 animais, para 100 animais, só tem 20 porque o CVA está interditado e não manda cavalo para lá, e a prefeitura continua arcando com as despesas de uma licitação para 100 animais e não pode utilizar. Então, na verdade, é uma verdadeira avalanche, é uma bola de neve que não para de crescer, porque a gente tem cada vez mais certeza que essa gestão não tem um olhar também direcionado para a questão dos animais. E aqui eu venho, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que, por gentileza, coloque na pauta. A gente tem aqui projetos de 2014. Tem um projeto importante que hoje já é lei em algumas capitais, algumas cidades do nosso país. Por exemplo, a proibição do foie gras. O foie gras é de uma gravidade absoluta. O ganso, ele é introduzido em sua garganta um ferro e fica se colocando comida até que o fígado dele estoure. Quando o fígado explode, cheio de alimento, aquilo ali é enlatado e é servido como alimento para algumas pessoas, onde, na verdade, poucas pessoas têm noção do tamanho do sofrimento que esse animal é submetido, para que tenha, então, esse foie gras, que é um prato francês, é uma comida francesa caríssima, que certamente poucas pessoas teriam acesso. Mas a gente entende que pelo sofrimento a qual o animal é submetido, a gente vê a importância de se proibir o uso deste alimento na cidade do Recife. E outras importantes cidades já está proibido, já é lei proibindo, em decorrência exatamente do sofrimento excessivo. A gente tem aqui, por exemplo, senhor presidente, o que precisa urgente ser discutido, a questão do transporte dos animais domésticos. Uma pessoa pobre não tem dinheiro para pegar um táxi, botar seu cãozinho e levar esse animal para ser vacinado, ou levar esse animal para uma urgência, por exemplo. Mas no ônibus é proibido, não pode entrar animal. Como é que se transporta um animal que está precisando urgente de atendimento? Como é que se transporta? Então a gente tem aqui para ser discutido a possibilidade desses animais também serem transportados com todo o cuidado possível, com a focinheira, se for o caso, com a caixa, se for preciso, mas que as pessoas possam ter acesso
ao transporte coletivo. Outro importante projeto, senhor presidente, que eu gostaria que Vossa Excelência também analisasse a possibilidade de colocar na pauta, é exatamente a questão da proibição do uso de animal para fazer guarda, para fazer guarda de locais. É um absurdo, não existe plano de aposentadoria para animal. O cachorro que está lá fazendo a guarda de determinadas localidades, já finalizando, senhor presidente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse cão está abandonado dentro de um terreno, sequer espaço para protegê-lo do sol e da chuva ele tem. Quando muito ele tem alimento, porque muitas vezes esse animal passa 3, 4 dias sem uma gota d'água, sem nada de ração, extremamente abandonado. E quando fica velho, que todos sabem que um dia os animais, assim como nós, também envelhecem, que os dentes começam a cair, esse animal ou é morto, ou é abandonado nas ruas da cidade. Então, são projetos importantes que essa casa precisa se apropriar, precisa se posicionar, e aqui eu elenco exemplo de 3. Essa da proibição do animal como guarda, como segurança dos terrenos, precisa ser enfrentado por essa casa. Para ser segurança, nós devemos contratar homens e mulheres com cursos capacitados para tanto, mas os animais não. Então, eu gostaria, senhor presidente, que neste dia, que Vossa Excelência pudesse colocar na pauta das próximas reuniões alguns desses projetos que tramitam na casa já há mais de 2 anos. Muito obrigada. Vereador André Regis, o último orador inscrito do pequeno expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, ontem nós tivemos um belíssimo dia de manifestação popular em todo o Brasil. Mais de 6 milhões de pessoas foram às ruas pedir o fim da corrupção, combate à corrupção, apoiar o juiz Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, para que o Brasil volte a ser um país normal, dentro dos países que prezam pela decência, pela moralidade na política. Mas deixarei esse tema, e já parabenizando, e já a todos aqueles que estiveram envolvidos ontem, nesses mais de 100 mil pessoas que foram à Praia de Boa Viagem, eu vou deixar essa discussão para que a gente possa fazer no grande expediente. Mas, já que nós temos aqui tantos profissionais de odontologia, eu gostaria de saber quem aí é da área de odontologia. Todos, não é? Porque eu estou vendo aqui uma foto do prefeito Geraldo Júlio faltando dentes. Esta casa aprovou, neste ano, um projeto de lei de minha autoria, o projeto 308 de 2013, com o apoio do Conselho Regional de Odontologia e da Associação Brasileira de Odontologia. No dia que nós aprovamos, senhor presidente, aqui nesta casa, a lei de saúde bucal, por unanimidade, esta casa aprovou por unanimidade, nós sinalizamos para a população que havíamos feito aqui uma grande lei. Uma lei que poderia evitar que homens e mulheres se tornassem adultos sem dentes. A lei é bastante simples. A lei estabelece um programa de escovação bucal nas escolas, para que as escolas públicas municipais, após a merenda, as crianças tivessem a escovação. Aprovamos aqui. Esta lei foi concebida não por mim, eu fui o autor da lei, mas ela veio da classe odontológica, que eu tive o privilégio, a honra de representar quando eu apresentei aqui o programa de saúde bucal. Lamentavelmente, o que nós assistimos com o projeto de lei foi um veto total do prefeito Geraldo Júlio. Aprovamos e o prefeito vetou. As consequências serão danosas e permanentes,
porque as crianças e quem frequenta as escolas públicas municipais, quem observa que crianças vulneráveis já estão perdendo a dentição permanente, ainda no Fundamental 1. Isto é um crime contra a autoestima, quanto à saúde desta criança, inclusive porque é pela boca que as grandes doenças chegam quando a criança não é bem tratada. Isto aconteceu, o prefeito veta, e as razões dos vetos, pasmem a todas aqui presentes, foi que a Constituição Federal não permite que esta casa aprove tal lei, porque criação de ministérios e de órgãos públicos é competência da administração pública, do executivo. O que é que tem uma coisa a ver com outra? Nada. Nós não estamos aqui interferindo no funcionamento da administração pública, como diz o veto do prefeito Geraldo Júlio. Eu até recordo o veto que foi dado ao projeto de lei do nobre colega Antônio Luiz Neto, da lei que era para simplesmente as instituições de saúde, os consultórios, os hospitais, colocarem lá o número da secretaria, e foi tido como foi vetado a pretexto de ser uma lei de pouco conteúdo. Eu jamais poderia imaginar tamanha criatividade, vetar um projeto de um vereador, uma lei aprovada por essa casa, por ter ela pouco conteúdo. E agora veta por outras razões. Agora o dano será irreparável, porque quantas crianças teriam sua dentição salva simplesmente pelo acompanhamento e pela escovação diária nas escolas? Inclusive porque o projeto de saúde bucal indica que a criança deveria ser acompanhada semestralmente por um profissional da odontologia dentro da escola. Isso sim. Agora, esta prevenção é a prevenção que economiza recursos dos cofres públicos no futuro. Imagine uma criança que perde a dentição, quanto vai custar para os cofres públicos e quanto vai custar para ela própria, senhor presidente. Então, eu já comunico a todos os presentes que em breve, e eu peço a Vossa Excelência que possa colocar este veto para apreciação ainda esta semana ou na próxima, para que a gente possa exercer a devida pressão, porque esta casa tem o poder de votar e de decidir, em última instância, as leis que aqui aprovamos. Não vamos permitir que esse assunto passe a ser visto como um assunto de governo versus oposição, como tem sido. Esse tema é suprapartidário. Geraldo Júlio passa, as crianças ficam e crescerão sem dentes, lamentavelmente pela insensibilidade e pela incompetência, senhor presidente. Isto é um absurdo, é inadmissível. Pequeno expediente, chamada regimental. Solicita ao primeiro secretário o resultado. Senhor presidente, tem 26 vereadores presentes, número suficiente para deliberar qualquer matéria. Havendo número regimental, passaremos para a ordem do dia. Discussão única do requerimento número 569 do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 577/2016, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 587, 598, 599. Em discussão. 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 618, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, todos do vereador Marco de Bria. Discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 621, 622, 623, 624, todos da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 625, 648, 649, todos do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única, requerimento 636, 637, do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 638, vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647. Todos do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 650, do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 652, do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 653, 654, 655, 656, 657, 658, todos do vereador Amar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 659, da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 660, 661 e 663, do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam aonde estão. Requerimento número 662, do vereador Marco de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam aonde estão. Aprovado. Requerimento 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672/2016, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 673, do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 674, do vereador Jairo Brito.
Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 675, do vereador Erivaldo da Silva. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam aonde estão. Aprovado. Requerimentos 676, 677, 678, 679, 680, 681, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 701, 702, 703, 706, barra 2016, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 684, 693, 694, todos do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 695, 696, 697, 698, 699, barra 2016, todos da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 700, barra 2016, vereador Herto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimentos número 704, 705, barra 2016, ambos do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 626, 627, barra 2016, do vereador Felipe Francismar. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 707, barra 2016, do vereador Romerinho Japutobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 708, 709, barra 2016, todo do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer número 58, 2016, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 229, barra 2015, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Senhor presidente, questão de ordem. Eu pergunto a Vossa Excelência acerca do projeto de minha autoria, de 2014, que dá nome de Padre Henrique ao Compaz do Bongi, que foi aprovado em primeira discussão. E eu estranhei porque não entrou na pauta de hoje. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse na pauta para que fosse votado em segunda discussão. Vossa Excelência aguarde que um momento em que a pauta, porque Vossa Excelência mesmo pediu para que fosse colocado os vetos. Eu estou colocando todos os vetos e esse já foi votado em primeira discussão, no momento oportuno eu coloco. Mas aqui já tem, a gente já está votando, inclusive aqui, parecer de redação. Parecer de e outro projeto. A gente acabou de aprovar um agora, um parecer de redação. E este, de Padre Henrique... Mas eu queria dizer a Vossa Excelência que o disciplinamento da ordem sou eu que Mas faço, ele não está na presidente. pauta. E eu estou pedindo a Vossa Excelência que coloque na pauta o projeto para a segunda discussão, que é o nome do... Oportunamente irei atender. Mas quando será o pedido. oportunamente? Vossa Excelência não pode adivinhar meu pensamento. É por isso que eu estou pedindo que Vossa Excelência diga, já que eu não posso adivinhar. Se Vossa Excelência puder esclarecer para o plenário. No momento oportuno, eu digo que está encerrada a discussão. E quando é que Bora, vai ser o continua. momento oportuno, senhor presidente? Continua a discussão.
Primeira discussão do parecer número 23/2015 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 118/2015, de autoria do vereador Wilton Brito, que institui o Dia Municipal do Sukimaquiari, a ser comemorado anualmente no dia 27 de fevereiro. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres números 218/2015 e 147/2015, respectivamente, da Comissão de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 42/2015, de autoria da vereadora Marília Reis, que estabelece a alternância de gênero nos nomes das ruas e logradouros públicos do Recife. Eu gostaria de ouvir a leitura desse projeto. Gostaria de discutir, senhor presidente. Então assume aqui que eu vou... Projeto de lei número 42/2015, ementa, estabelece alternância de gênero nos nomes das ruas e logradouros públicos do Recife. A Câmara Municipal do Recife resolve, artigo 1º, deverá ser observada a alternância de gênero na atribuição de novos nomes de pessoas às ruas e demais logradouros públicos do Recife, de modo que sejam homenageados sucessivamente mulheres e homens na denominação dos espaços públicos. Artigo 2º. A alternância a que se refere ao artigo 1º terá início com um nome feminino. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, em 30 de março de 2015. Marília Reis, vereadora do Recife, então PSB. Feita a leitura. Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Carlos Figueiros, porque tem algumas considerações a ser feitas. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhores vereadores, eu acho que o objetivo da vereadora é o mais salutar que pode existir. É, evidentemente, colocar a alternância de homenagens a homens e mulheres. Salutar. No entanto, há um argumento processual. No processo, vereador Antônio Luiz Neto, vamos criar dificuldades internas da casa para que um dia o projeto aprovado seja de uma mulher, o próximo terá que ser de homem. Ora, e se não existir? A casa fica travada, o projeto fica travado, as comissões vão ficar paradas porque falta projeto. Na realidade, o objetivo é salutar, mas não é salutar o mecanismo processual. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir que a casa fique engessada na discussão de projetos. Por essa razão, eu solicito a vereadora para retirar de pauta, já que, evidentemente, esse projeto, do jeito que está, vai trazer consequências danosas ao funcionamento
deste poder. Porque não só vai travar esse tipo de projeto, como vai travar todos os outros projetos que não vão poder entrar em pauta. Porque, evidentemente, a discussão de gênero impõe uma condição de travamento dos projetos que vão seguir. Por essa razão, faço esse apelo à vereadora, porque a discussão não é do Executivo, a discussão é do Legislativo. São as leis que 39 vereadores vão apresentar e terão que obedecer à ordem. Obedecendo à ordem de uma mulher, o outro terá que ser rigorosamente um projeto de homem, ou seja, alternância de gênero. Mas eu ouço Vossa Excelência com muita satisfação. Presidente, eu estava ouvindo Vossa Excelência com muita atenção, a sua fala com muita propriedade, eu entendo a sua preocupação, mas eu queria destacar duas questões aqui fundamentais. A gente tem divulgado a necessidade desse trabalho do tratamento de igualdade de homens e mulheres. Verdade. Esse é um trabalho que a Câmara veio insistentemente. Aí, quando eu digo fazer isso, a gente tem que fazer na prática. Na prática. Porque não adianta a gente colocar no discurso, mas colocar na prática. E eu tenho certeza que Vossa Excelência é uma das pessoas que defende, sempre foi um grande defensor desse tratamento igualitário. E aí eu quero dizer o seguinte, na cidade do Recife, eu estava observando, está mais ou menos, nome de homens, é mais de 90%, em coisa de 95%, 94%, 95% em relação de mulheres, viu? A cidade como um todo. E aí o que a gente está querendo é exatamente que dê esse tratamento igual. Eu não estou nem discutindo que a partir mas vamos dizer, a partir desse momento a gente faça esse tratamento. E aí o que a vereadora está como uma grande orientação. Orientação aqui para nós, nesse sentido de a gente fazer esse trabalho que é um dos poucos elementos que cabe ao vereador, é nominar a rua, que são das poucas atribuições, que nessas atribuições a gente procura fazer essa alternância, procurando inclusive prioritariamente para as mulheres, até porque tem pouco nome de mulheres nessa cidade. Então eu acho que é um exemplo, é um sinal que a vereadora está trazendo aqui para essa casa, que seria uma atitude de todos nós vereadores apoiarmos esse projeto e valorizar e, de um certo modo, estimular essa ideia. Portanto, eu não vejo esse grande complicador, até porque essa prática podia até, não significa que a gente pode até dar 3, 4 nomes para a mulher, depois 3, 4 nomes para nome de homens, mas não teria essa amarração. Mas como uma grande orientação, até a própria casa, o Legislativo e a própria presidência chamar a atenção para os novos vereadores. Portanto, isso é mais um gesto, não é uma obrigação, mas um gesto da casa, no sentido de a gente valorizar de fato as mulheres, dar esse tratamento igualitário. Portanto, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, a questão do formalismo, da rigidez, mas teria isso como uma grande referência. E a gente apoiarmos essa ideia, que é uma grande ideia, que aí seria um gesto tanto de Vossa Excelência como de todos os colegas homens dessa casa, no sentido de trabalhar e valorizar e chamar a atenção para essa igualdade de gênero que a gente sempre defende, sempre está no discurso, mas que seja transformado em prática. Aí eu concordaria com Vossa Excelência. Vereador Antônio Luiz Neto, me parece que pediu a parte também, né? Vereador Vicente André Gomes, eu faço esse à parte porque, no meu entendimento, homenagear a mulher é uma obrigação de qualquer legislador do Recife no exercício do mandato. E o Recife tem feito isso. O fato é que o Recife tem conseguido consagrar no nome de muitas ruas grandes mulheres da história nacional, grandes mulheres da história de Pernambuco,
da história da cidade. Temos no Recife Rua Princesa Isabel, temos no Recife Rua Dona Olegarina, temos no Recife muitas homenagens em logradouros públicos, e acho que isso depende muito da presença e da apresentação de projetos de nós, vereadores. Acho que existem mulheres com muitos méritos que merecem ser homenageadas. Como não homenagear um dia, no futuro, a vereadora Vera Lopes? Mas, no futuro, vereador, como não homenagear no futuro figuras ilustres que já passaram por essa Câmara, como essa casa já fez? Agora, nós temos que ter uma pauta de alternância em relação aos projetos que serão votados e aprovados, quando nós sabemos que existem muitas circunstâncias no cotidiano da cidade que obrigam o vereador Henrique Leite, de uma hora para outra, a apresentar um projeto com o nome do nosso querido músico percussionista que faleceu esta semana e que o Recife não pode deixar de homenagear. Certamente algum vereador já apresentou um projeto com o nome de Naná Vasconcelos. E Naná é nome de homem. E a gente tem que tomar o cuidado de fazermos esses projetos. E não será a lei, vereador Jurandir Liberal, que vai nos enquadrar, nos enjaular, nos obrigar a fazer uma alternância só porque a gente está querendo dizer que quer homenagear a mulher. Quem quer homenagear a mulher, vereador Vicente, apresenta projeto, porque essa Câmara tem sido muito justa, essa Câmara tem sido muito correta e certamente vai continuar sendo a homenagear os seus grandes personagens. Vereador André Regis, que eu considero um dos grandes pensadores juristas que essa casa tem, gostaria apenas de apresentar uma proposta que eu fiz à vereadora. O nosso Liberato Costa Júnior, quando nas situações difíceis como essa, ele tinha sempre uma saída, e eu fui um dos aprendizes. E eu propus à vereadora o projeto dela e colocar um artigo, sempre que possível. Sempre que possível, que a prioridade fosse um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem. E sempre que possível, quando não existisse, haver a alternância, quebrando o princípio do projeto de lei. Mas eu ouço Vossa Excelência, queria apenas que meu tempo é curto, Vossa Excelência nos ajudasse. Serei breve, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de uma parte após... Pois não? Vossa Excelência já tinha pedido. Senhor presidente, eu venho trazer uma alternativa. Eu acredito que o projeto de lei de iniciativa da vereadora Marília Reis vai muito além do que problemas práticos que nós possamos vir a ter aqui. Porque é questão simbólica. As mulheres, elas vivem constantemente no mundo de desvantagens e precisam superar essas desvantagens. E a lei, ela está, nesse sentido, sendo utilizada como instrumento de equiparação entre ambos os sexos. Data vênia a posição que foi colocada tanto por Vossa Excelência quanto pelo nobre vereador Antônio Luiz Neto. Eu acredito, e eu já me coloco aqui à disposição da casa, seguindo até uma discussão que nós tivemos no âmbito da Comissão de Educação. Acredito que o Ayrton Luna, não sei se ele estava aqui agora há pouco, o vereador Ayrton Luna estava presente na reunião que nós tivemos com a diretoria do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Existem muitas personalidades importantes, Antônio Luiz Neto, que não foram homenageadas ainda. E eles estão em cooperação conosco para que eles façam uma sugestão
de personalidades que mereceriam pela história uma homenagem e que não foram. Homens e mulheres que não foram homenageados ainda. Eu, encampando este projeto do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico, me comprometo a apresentar aqui um projeto de lei onde a gente tem a oportunidade de aprovar um banco de personalidades merecedoras da homenagem. E aí teríamos de ambos os sexos. Aí nós teríamos a capacidade, inclusive, de eliminar qualquer tipo de efeito prático, de problema prático, porque a partir de um banco, e aí vai a sugestão de todos, não apenas do Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, todos nós aqui poderíamos participar da construção desse banco. E esse banco, inclusive, ele daria muito mais consistência à homenagem, na medida em que nós teríamos aqui que responder não ao dia, mas sim a personalidades que de fato contribuíram e merecem a nossa homenagem. E aí, a partir deste banco, nós teríamos, vereador Carlos Gueiros, que preside muito bem essa sessão, neste momento, nós teríamos a possibilidade de eliminarmos o problema prático, porque ora teríamos um homem, ora teríamos uma mulher. Então, o banco, ele resolveria qualquer tipo de problema de natureza prática, conforme colocado, e seria uma contribuição nossa para que a gente aqui não ficasse sem saber quem é merecedor daquela homenagem, e até mesmo porque a gente poderia, dessa forma, criar até uma hierarquia daqueles que, ou uma lista de prioridade desses indicados. Então, vai a minha sugestão e o meu integral apoio ao projeto da vereadora Marília Arraes. No primeiro momento, eu inclusive fui refratário ao projeto. No primeiro momento, eu entendia que aquela forma de se homenagear homem e mulher de uma ou de outra não seria compatível, talvez, com a necessidade de nós termos que homenagear em sequência 3 homens ou 3 mulheres. Sendo que entendo o papel, o simbolismo, a capacidade que este projeto tem de sinalizar para toda a sociedade que no Recife, homens e mulheres são iguais. Não apenas homens e mulheres, todos nós somos iguais. E aí vai a minha sugestão de apresentar aqui esse projeto de lei com o lastro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Muito obrigado. Vereador Marcos Menezes. Senhor presidente, olha, a iniciativa da vereadora Marília Arraes, como de resto todas as suas iniciativas, merece realmente que a gente se debruce, tratando-se de ser uma pessoa de excelente nível intelectual, de inserção na sociedade e tudo mais. Mas o próprio vereador, que esteve aí na tribuna de aparte, vereador Jurandir Liberal, defendendo esse projeto, ele já nos dá subsídio para que a gente não vote favorável ao projeto. Ora, se ele diz que nós, vereadores, temos poucas alternativas de trabalho dentro desta casa, e é uma verdade que a Constituição limita, a gente não pode legislar sobre isso, sobre aquilo outro, e fica até a pecha de que é quem legisla só para nome de rua aqui, ou então requerimento de limpeza de rua. Então, se diminui essas alternativas para nós, vereadores, por que a gente vai legislar contra o nosso próprio trabalho aqui? Primeiro. Segundo, o que é que me impede de aqui nesta casa eu fazer 10, 20, 30, 100, 200, 300 projetos homenageando tantas e quantas mulheres eu queira homenagear? O que é que impede? Quarto, no meu pouco entendimento, a menos que a gente escute aí outros vereadores, isso é uma espécie de trancamento de pauta. Porque na hora que se vota o nome de A, tem que se esperar para voltar a outro e assim por diante. Quando um projeto homenageando o nome de um homem entra, tem que esperar que alguém entre. Se não entrar de nenhuma mulher, a pauta fica trancada. Claro. Né? Então, eu penso que esse projeto...
Homenagear a mulher, é como disse o vereador Antônio Luiz Neto, é a obrigação nossa homenagear todo dia essas guerreiras. Né? Na minha casa, pelo contrário, eu sou homenageada por 5 mulheres. Eu moro sozinho numa casa com 5 mulheres. Minha mãe, que faleceu recentemente, minha esposa, minha filha, minha neta e uma pessoa que me ajuda. São 5 pessoas lá, onde eu tenho que todo dia homenageá-las, senão eu estou lascado lá em casa. Principalmente agora que eu estou com limitação de locomoção. Então eu acho importantíssimo o projeto, as ideias advindas da cabeça da vereadora Marília Reis, a quem eu sou fã, mas eu acho que isso aqui era legislar contra o vereador. Me perdoe a minha opinião, vereador. Bom, eu registrei a nossa colocação não como protesto, mas sim no sentido de não permitir que a pauta seja travada, para que a gente possa, evidentemente, permitir que os vereadores, porque eu não posso adivinhar qual é o projeto do vereador que vai vir, se é do gênero masculino ou do gênero feminino. Mas está encerrado. Eu passo a presidência, encerrado o assunto. Eu só queria responder à vereadora Marília Reis de que eu estava vendo o tempo aqui. Eu estava compensando porque o vereador André Regis, que teria 3 minutos, que é o regimental do aparte, ele consumiu 6. Então eu estou dando a compensação. Então foi tanto defendendo quanto falando contrário. Gostaria de discutir, senhor presidente. A palavra é de Vossa Excelência, e Vossa Excelência vai ter 15 minutos. Passa a palavra ao senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de desfazer alguns mal-entendidos que foram colocados em relação ao projeto e deixar bem claro que, constitucionalmente, o vereador André Regis sabe bem que eu não poderia apresentar um projeto que limitasse a nossa pauta e as nossas atribuições. O projeto é bem claro quando diz que a alternância de gênero tem que ser feita na hora de se nomear o logrador público. Ou seja, aqui nessa casa, a gente aprova os projetos que a gente quiser, sobre o que a gente quiser, com os nomes de quem a gente quiser, de quem o plenário achar que deve aprovar. Então, não há limitação. A proposta que Vossa Excelência, presidente, colocou aqui, que me antecedeu, que colocou de a gente acrescentar, se possível, é algo que, tecnicamente, quando se fala de técnica legislativa, é impossível de ser aceito, porque a lei, um dos elementos que forma a lei é a coercitividade. Como é que a lei vai ser coercitiva se só vai ser cumprida quando possível? Então, é um defeito que não seria aceitável colocar no projeto. Então eu vim aqui à tribuna, fiz questão de vir para colocar alguns números que foram descobertos após uma pesquisa financiada pela própria Prefeitura do Recife, e pela Secretaria de Políticas Públicas, de Políticas para Mulheres da Presidência da República, em que se descobriu que o Recife tinha em 2012 11.761 logradouros públicos, dos quais somente 561 têm nomes de mulheres. Desses 561, são 428 nomes de ruas, 7 avenidas, 1 beco, 1 parque, 25 praças, 4 refúgios, 5 subidas, 81 travessas e 8 vilas. Então, é com vistas a reparar essa desigualdade e a homenagear mais mulheres que fizeram parte da história dessa cidade e eternizar essas mulheres nos nomes das nossas ruas, que a gente propôs esse projeto que, a partir de agora, não é limitar o que vai ser votado nessa casa, de forma alguma, mas na hora de o prefeito, de o Poder Executivo, atribuir o nome de A, B ou C nos logradouros públicos da cidade, que se faça respeitando a alternância de gênero, para que no futuro
a gente possa reparar essa desigualdade. Mas eu escuto a vereadora Isabela de Roldão. Vereadora Marília, eu queria inicialmente parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, inclusive era um desejo meu também, a gente já discutia isso no mandato, de que se faz necessária ainda se faz necessária que as cotas sejam estabelecidas, que as alternâncias sejam estabelecidas, inclusive porque a história só registra o nome dos homens. Eu conversava há pouco aqui com o vereador e dizia, por exemplo, o Compaz do Alto Santa Terezinha, um projeto de lei de março de 2014, o nome era de uma mulher e foi derrotado para colocar o nome de um homem. Então a alternância se faz necessária. Inclusive, eu saliento que os 2 Compaz que estavam à época, em 2014, em construção, nós apresentamos o projeto com o nome de uma mulher e o projeto com o nome de um homem. Que é isso que eu pedi ao presidente que colocasse para a segunda discussão o nome de Padre Henrique. Mas aqui eu fico refletindo. E aí eu escutei os apartes e com respeito que eu tenho ao vereador Marco Menezes, já digo a ele, essa casa muito pouco pode fazer. Não é só aprovar requerimento e botar nome não, porque nem isso, se não for de acordo com o que a prefeitura quer, ele aqui derruba a proposta de nome que Vossa Excelência sugerir, como vem acontecendo reiteradamente nesta casa. É sempre muito mais fácil se dar nome aos homens. Difícil é você identificar e procurar na história, porque as mulheres existem. A história não se fez até hoje construída sem a participação efetiva das mulheres. Mas nos livros de história, nas discussões, só se fala dos homens. Eu acho que o projeto que Vossa Excelência apresenta, inclusive, é uma forma de nos levar à reflexão. A refletir, a pesquisar e a descobrir as grandes mulheres que fazem parte da nossa história, que nos deram hoje a oportunidade de estar onde estamos, inclusive aguerridas na luta. E aqui eu digo a Vossa Excelência que meu voto é pelo seu projeto. E aqui há pouco a gente escutou um vereador colocando, isso muda alguma coisa na história da cidade? Muda. Porque uma cidade campeã em violência contra a mulher, como é Recife, precisa sim de mais lugares públicos e importantes com o nome de mulheres. Para que as pessoas que aqui habitam vejam que as mulheres também ocupam espaço de destaque. Então é importante, é simbólico o projeto de Vossa Excelência. Inclusive eu sugiro que as mulheres da cidade do Recife sejam acionadas e tenham ciência do projeto de Vossa Excelência, para que haja uma comoção maior. Somos mais de 52% de votantes na cidade do Recife. Como é que a Casa Municipal se recusa a alternar o gênero? Numa época onde as mulheres são assassinadas simplesmente porque olham diferente. Numa época onde a gente vê uma juíza na Espanha colocar lá nos seus questionamentos a uma vítima de estupro se ela tentou fechar as pernas antes de ser estuprada. Então é muito simbólico, vereadora Marília. Eu parabenizo Vossa Excelência pela coragem e ousadia. Convido os nossos colegas a refletirem acerca do fato e dizer que seria sim uma grande demonstração de uma casa plural, hegemônica, respeitosa, a gente aprovar essa alternância e dar o significado que o simbolismo de ruas, de praças, de grandes logradouros importantes se fazem necessário. Porque aqui está sendo inaugurado, foi inaugurado o primeiro Compaz, o segundo vai ser com o nome de homem, o terceiro com o nome de homem e, consequentemente, tudo será com o nome de homem. E as mulheres que construíram a nossa história vão continuar esquecidas nas gavetas. Parabenizo Vossa Excelência e digo a Vossa Excelência, eu creio, tenho esperança que esta casa irá se sensibilizar para a gente entender que esta sociedade recifense, pernambucana e brasileira é composta por grandes mulheres e grandes homens. Parabéns. Obrigada, vereadora Isabela de Roldão. E eu gostaria, incorporo sua parte na íntegra, e gostaria de acrescentar que a dificuldade em se aprovar um projeto como esse é a prova do quanto a gente precisa avançar em relação ao machismo. Porque se há uma resistência tão grande a se aprovar um projeto em que haverá alternância de nomes de mulheres, imagine quando esses nomes teriam que ser, como é hoje em dia, teriam que ser colocados voluntariamente. Então, se há uma resistência tão grande a isso, mostra que a gente ainda tem muito caminho para percorrer. E menosprezar projetos assim relativos a nomes de ruas,
e homenagens que são feitas na nossa cidade, é algo muito perigoso. É perigoso para a nossa história, é perigoso principalmente no momento atual que a gente está vivendo, em que o fascismo está sendo gerado silenciosamente na nossa sociedade. Eu escuto o vereador Carlos Gueiros. Vereadora, muito obrigado. Eu aprendi nos bancos de escola, e já faz muito tempo, que qualquer texto fora do contexto, ele se torna um pretexto. Eu estou vendo que estão sendo usados pretextos aqui. Machismo, resistência dos homens. Não se trata disso, nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando na dificuldade de se fazer. Por quê? Por acaso essa casa aqui, agora, está escolhendo logradouros para nominá-los. Mas quando eu entrei aqui, até bem pouco tempo, os projetos que estão na prateleira na prefeitura denominar-se-á o próximo logradouro, não sei o que, o nome de fulano de tal. Então fica lá na prefeitura, como tem inúmeros nomes aprovados aqui de leis, que estão lá na prateleira e não foram até hoje utilizados em logradouros. Eu cheguei, inclusive, a fazer um projeto de lei aqui, obrigando o Executivo a seguir a ordem de aprovação das leis com os nomes que tem lá. Porque sempre surge algum nome, como por exemplo agora, Naná Vasconcelos. É o nome do momento, é importante pela o que ele participou na cultura, e aí é esquecido um nome tão importante quanto, ou menos importante do que ele, que há muito tempo está aprovado como lei para se botar num logadouro. Então, mais importante seria seguir a ordem de sanção das leis e não se aproveitar nomes de momento para se botar desprezando aquilo que está no estoque. Então, o problema maior é esse, é que sempre se escolhe aqui. Eu não conheço nesta casa ninguém que tenha proposto o nome de uma mulher para um logradouro público sem que tenha denominado qual era ele e tenha sido desaprovado ou não tenha sido sancionado. Eu não conheço. Eu, por exemplo, tive aqui a oportunidade de propor uma homenagem a uma sobrinha minha, que é odontóloga, faleceu com 27 anos, ainda na flor da idade. Foi aprovado, foi sancionado e foi utilizado. Era o nome de uma mulher. Então, eu não conheço, eu desconheço que tenha alguma lei com o nome de mulher que tenha sido aprovada por esta casa e alguém tenha proposto aqui e tenha sido negado. Então, eu queria só colocar isso, que não se trata de machismo. Nós não estamos aqui contra a mulher. E eu não iria dizer que isso é uma atitude feminista também, essa iniciativa de fazer isso. Jamais eu diria isso. Muito obrigado. Vereador Carlos Gueiros, eu entendo a posição de Vossa Excelência, até porque, como Vossa Excelência falou, faz muitos anos que Vossa Excelência frequentou os bancos de escola e, nessa época, o machismo ou o feminismo podiam ser meramente pretextos, podiam ser considerados pela sociedade meramente pretextos de coisas que tinham pouca importância. Como hoje em dia as coisas são bem diferentes, eu quero dizer que discordo diametralmente de Vossa Excelência. Esse projeto é um projeto que é sim feminista e ir contra ele é machismo. Então nós não estamos aqui nessa casa limitando o trabalho dos vereadores. Nós estamos tentando reparar uma desigualdade que é visível, é provada em pesquisa e que a gente precisa fazer isso para que a nossa sociedade tenha mais justiça social e igualdade de gênero. Então é isso que a gente está propondo. Se tem na prateleira N projetos e o prefeito não cumpre, aí é um problema da falta de respeito do Executivo com o Legislativo. E precisa de uma mudança de atitude de todos nós. Não é questão de haver projeto de lei de A, B ou C, nem de não ser aprovado. A gente está querendo que seja aprovado e está querendo obrigar
o Poder Executivo a cumprir. Mas eu escuto rapidamente o vereador Marcos Menezes novamente, para que eu possa fazer minhas conclusões finais. Vereadora Marília Reis, como eu disse na minha fala anterior, sempre que algo sai da sua cabeça, é algo que a gente, no mínimo, deva pensar com cuidado, não é? Porque não é qualquer bobagem que sai daí dessa cabeça. Eu vejo que o seu projeto é de suma importância. Não sei como vou votá-lo ainda não sei. Eu vejo que o buraco, me perdoe a expressão, chula talvez, o buraco é mais embaixo. Você vê, eu tenho 20 anos nessa casa. 20 anos quase nessa casa. Eu tenho alguns projetos denominando de logradouro o nome de algumas pessoas, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum que tenha sido aproveitado pela prefeitura, né? Até parabenizo o vereador Carlos Guedes, porque ele conseguiu de um familiar seu. Então esse projeto talvez seja importante para a gente aprofundar uma questão bem maior, de que qual o critério que o prefeito tem de colocar efetivamente um nome de um logradouro advindo daqui desta casa, né? Então, eu realmente não tenho ainda firmeza de como vou votar esse projeto. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que na hora de analisar esse projeto, a gente não fique aqui remoendo mágoas em relação ao que o Poder Executivo faz, aos desrespeitos do Poder Executivo para essa casa. Porque se a gente for discutir a falta de respeito que o Executivo tem com o Legislativo, a gente só sai daqui no ano que vem. Então, não é essa a questão. É aí que eu já estou colocando aqui bem claramente. Se voluntariamente não é feito, se o prefeito voluntariamente não escolhe os projetos que foram votados em ordem, se o prefeito voluntariamente não coloca nomes de mulheres nos logradouros públicos, então que nós o obriguemos com o projeto de lei para reparar essa diferença histórica que existe. Mas eu concluo aqui a discussão do projeto, peço que Vossa Excelência reflitam. Esse projeto ia à votação no Dia da Mulher, nós estamos no mês da mulher ainda, e é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para a luta feminista que esse projeto seja aprovado. Então peço a Vossa Excelência um bom senso, o bom senso que a nossa situação atual política do Brasil exige, que a gente vote aprovando para que no futuro nossos filhos, nossos netos vivam numa cidade mais justa e que tenham um pouco dessa desigualdade histórica reparada. Muito obrigada. Em discussão, vereador Antônio Luiz Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo esta tribuna porque reputo um projeto importante de ser discutido, o que foi apresentado e que nesse momento é discutido pela colega Marília Reis. Acho importante que nós tenhamos uma consciência, vereador Osmar Ricardo. Acho importante que nós tenhamos uma consciência de que nós temos uma história cultural. Nós temos uma história de fatos. Nós temos uma história de personagens. E é preciso que todos nós, vereadores, tenhamos essa consciência. A Câmara Municipal do Recife não surgiu no século XXI, nem surgiu no século XX. A Câmara Municipal do Recife, vereador Osmar Ricardo, não surgiu no século XIX. Ela é uma casa de muita tradição. Ela é uma casa que percorre e constrói a história da cidade. E nós sabemos que, infelizmente,
ao longo da história da humanidade, sempre houve muita discriminação contra a mulher. A mulher nem sempre esteve no mesmo nível do homem dentro da sociedade. Nós sabemos que apenas no século XX, vereador Isabela, a mulher passou a se destacar, a abrir espaços, conseguir de forma organizada estabelecer o surgimento de novos momentos na sua história, para poder construir a história, através do sacrifício de operárias, através do surgimento de grandes lideranças em todos os continentes. E aí sim, no século XX, a mulher passou a obter caminhos a serem percorridos por todas as outras que vieram posteriormente. Nós sabemos que no século XX, vereador Marcos Mendes, ainda em meados do século XX, pouquíssimas eram as mulheres que tinham acesso à universidade. A minha genitora, por exemplo, minha cara e querida e amada vereadora Vera Lopes. A minha genitora, o máximo que pôde ser foi professora. Dona Isis foi diretora de grupo escolar, que era o máximo que ela podia ser. Nós sabemos que da geração dela houve 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 8 exceções de mulheres que conseguiram fazer a universidade, que conseguiram fazer história. Mas poucas eram as mulheres que conseguiam se destacar na sociedade, porque à mulher cabia a missão de ser dona de casa. Essa a grande missão da mulher, ser dona de casa. Ser a educadora dos filhos, ser a mulher que transformava o filho e fazia do filho a pessoa com princípios religiosos, princípios de educação. Missão, aliás, que a mulher continua cumprindo, só que ela desenvolveu outras tarefas. Hoje nós temos mulheres chefes de Estado, hoje nós temos mulheres ministras, hoje nós temos mulheres ocupando todos os espaços da sociedade. O projeto da vereadora Marília Reis é extremamente bem intencionado. É um ótimo projeto. Mas é preciso que nós tomemos cuidado com as estatísticas do Recife, porque elas retratam a história da nossa cidade. Se existem 2.000 e tantas ruas e apenas 500 são mulheres, eu acho que as mulheres já avançaram muito nos últimos anos. Por quê? Porque para fazer história, para participar da história, foram poucas as mulheres que conseguiram desbravar os entraves que a sociedade lhes impunha nos primeiros 400 anos da história desse país. E, no entanto, nós temos cerca de 500 ruas e logradouros com nome de mulher. Acho que é 1/4. É pouco? Certamente é uma diferença grande, mas já representa o extraordinário avanço da mulher no final do século XX, século XIX, século XX e agora entrando no século XXI. Então é preciso que a gente tome cuidado também para o grau de importância das pessoas dentro da sociedade. É claro que tem que ser considerado isso. E a única forma de julgar isso, vereador André Regis, é hoje. Como foi ontem na legislatura passada, como foi há 20 anos atrás, ou então na primeira legislatura em 47, na redemocratização do país, quando tinha assento nessa casa Antônio Luiz Filho, quando tinha assento nessa casa Rivaldo Além, quando tinha assento nessa casa uma extraordinária Câmara Municipal, que certamente cumpriu a sua obrigação de época, nominando as ruas do Recife. Então, cada um tem seu grau de importância e história a ser julgado pelos legisladores da época. Quem é mais importante? Fulano de Tal, que faleceu ontem, ex-governador, ex-senador de Pernambuco, ou fulana de Tal, que faleceu ontem, mas que não tem aquele mesmo grau histórico. Os dois têm? Ótimo, se aprova a lei. Agora, o Recife já tem um grande banco de dados, meus queridos. É importante, vereador, que eu coloque isso.
O vereador Gueiros fez referência a isso ainda há pouco. Eu tenho vários projetos com pessoas importantíssimas na história de Pernambuco que ainda não conseguiram obter a sua ruazinha para ser nome, ou obter a sua escola para ser nome. Por exemplo, um deputado federal, um homem que teve uma participação extraordinária na história do Recife recente, um homem que criou a Universidade Federal de Pernambuco. Como é o nome dele? Luiz Magalhães Melo. O nosso querido, tive a grande oportunidade de conhecê-lo, Luiz Magalhães Melo, ainda não conseguiu ser nome de escola na cidade do Recife, André. Entendeu? Então é preciso que a gente tenha essa consciência de que nós estamos aqui para fazer a história de nossa época. Como de resto, cada bancada que passou por essa casa, e essa casa já teve grandes bancadas recentes e remotas, certamente deverá ter grandes bancadas de vereadores no futuro. E a gente não está aqui para fazer mais uma lei. A gente está aqui para fazer a história ser registrada com a importância daquilo que o nosso banco de dados já tem. Acho fundamental que André Regis traga esse banco para que a gente, André, de alguma forma, busque uma solução para que grandes personagens sejam somados às injustiças que, porventura, tenham sido feitas, por não denominá-los, alguma praça, algum logradouro público, alguma rua, alguma avenida dessa cidade, uma biblioteca. É importante que se registre, porque é assim que se faz a memória de um povo. A gente podia, talvez, até conversar e gerar no Recife um museu-galeria, onde se colocassem, através de projeto de lei, os nomes e as histórias das pessoas. De maneira, senhor presidente, que eu quero encerrar as minhas palavras, dizendo a Vossa Excelência que sou filho de uma mulher, irmão de 3 grandes mulheres, casado com uma grande mulher, e não seria eu que seria machista, porque não fui educado assim. Pelo contrário, tenho o meu gabinete chefiado por uma mulher, participação majoritária de mulheres no meu gabinete, tenho profundo respeito pelas femininas, pelas mulheres, de forma que eu quero dizer aos senhores que eu não posso ser favorável a este projeto, porque ele não é justo com a história, ele vai transformar essa casa numa casa injusta, na medida em que ela tem que ser justa em razão do momento contemporâneo que está se vivendo. Presidente, eu posso ouvir os senhores vereadores? Por favor. Vereador Dr. Luiz Neto, primeiro eu gostaria de registrar uma verdadeira aula que nós tivemos o privilégio de escutar agora, da história dessa casa, da história do Recife, da importância de se votar um projeto, de discutir bem feito a discussão do projeto. Eu falarei pouco porque Vossa Excelência traduziu o meu sentimento e o meu pensamento quanto ao assunto. Eu acho que nós temos sempre que votar, especialmente em questão de homenagens, pelo mérito, não simplesmente pelo gênero. O gênero é muito importante, mas existem grandes mulheres, grandes homens, e não são apenas, eu não sei nem nominar o que seria Rua da União, Rua do Sol, Rua da Aurora, Rua da Saudade. Eu não saberia dizer se era masculino ou feminino. Eu acho que faz parte, como Vossa Excelência bem falou, da história da nossa cidade. Né? No momento oportuno, aquelas ruas foram assim consideradas. Portanto, eu tenho esse mesmo pensamento de Vossa Excelência e, ainda mais, vereador, tenho certeza que a vereadora Marília Reis teve a melhor das intenções. E nós, um dia, certamente, faremos a homenagem, vereador Luiz Neto, a não só a Marília, a Isabela, mas grandes políticos que passaram pela nossa cidade, Cristina Tavares, Luciana Azevedo, Priscila Krause, Aline Mariano, certamente fizeram história, né, no seu momento político, no seu momento de atuação, e mais à frente, certamente serão reconhecidas por essa casa, pela cidade do Recife. Portanto, eu estou ao lado de Vossa Excelência, concordo
com os posicionamentos de Vossa Excelência e tenho certeza que a vereadora Marília Reis compreenderá que a votação, sendo favorável ou não se trata aqui de feminismo ou machismo, é o sentimento de amor pela cidade e a gente tem que preservar nossas convicções. Acato e registro a parte de Vossa Excelência e me congratulo com ele. Vereador Eurico, é com muito prazer que eu ouço Vossa Excelência. E com grande satisfação que eu registro o quanto é bom ouvi-lo nessa tribuna, vereador. Eu gostaria aqui de fazer notar que não só os vereadores que usaram da tribuna, como aqueles e aquelas que apartearam os vereadores, concordaram num ponto. Há uma dívida com as mulheres, entendendo a importância que elas sempre ocuparam e há pouco tempo passaram a ser reconhecidas. Vossa Excelência registrou uma contemplação, pelo menos de um quarto, mas também entendendo que ainda assim é merecedor que tantas outras venham a ser registradas. Poderíamos incorrer aqui em um erro quando aprovássemos uma lei que delimitasse uma paridade de em um dado momento, em sã consciência, querermos compensar de alguma forma, homenageando tantas outras mulheres em sequência, sem homenagear homens, por entender que existe essa dívida. Então, não sei se me faço entender, é mais um motivo que, com todo respeito ao projeto, à intenção desse projeto, ao mérito, que eu declaro meu voto, não poderia votar com a vereadora Marília Reis. Obrigado. Eu acato o pronunciamento de Vossa Excelência e me congratulo com a clareza da expressão e o registro da consciência histórica. Vereadora querida, tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, meu querido e amado colega Antônio Luiz Neto. Eu até quero agradecer a menção honrosa que Vossa Excelência fez a mim, que futuramente irá colocar uma homenagem. Daqui a 40 anos. Eu fiquei assustada. Eu quero que seja daqui a 40 anos mesmo, a homenagem que Vossa Excelência fará, dando um nome à avenida, Avenida Boa Viagem, Doutora Vera Lopes. Pronto. Eu agradeço, mas eu espero que isso aqui seja daqui a 40 anos, como Vossa Excelência falou. Mas, querido amigo e colega vereador Antônio Luiz Neto, eu fico preocupada com o machismo arraigado que existe principalmente em nossa cidade. E começa dessa casa o machismo, né? Quando você olha ali o placar da mesa diretora, ali olha os nomes, procure o nome de uma mulher que você não acha. Em agosto, eu coloquei um projeto de lei nessa casa para alterar a lei orgânica e colocar uma mulher na mesa diretora, não é isso, presidente? Mas até agora não se botou em votação, engavetaram, está por lá, e eu estou procurando. Então, para colocar uma mulher, eu não mandei ser paritário, 50%, 50%. Eu quis apenas uma mulher representando. Porque é horrível, a gente chega aqui, olha ali, mesa diretora, não tem uma mulher. É homem de cabo a rabo, entendeu? Então, a gente vê que isso tem que acabar com o machismo aqui dentro. Quer dizer, a gente tem que... E é por isso que eu conclamo as mulheres agora a votar mais em mulheres também, né? Para ver se a gente equilibra o páreo, que a gente tenha força e garra para lutar pelos direitos das mulheres. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho... Senhor presidente, eu sou a primeira inscrita no grande expediente. Sou a primeira. Agora, posso usar 5 minutos do meu tempo? Não. Posso não? Essa aqui está na discussão. Ah, então tá bom. Então, eu no meu tempo, eu irei falar do meu projeto que dá o nome a Maria das Dores Muniz, um colégio da rede municipal. E eu falarei em plenário. Muito obrigada. Lá no público. Eu agradeço as referências elogiosas da minha querida colega Vera Lopes. Quero dizer a você, Vera, que a mesa já está contemplada com uma mulher. Ela já está lá. O problema é que você está torcendo para eu sair mais rápido, porque eu estou no lugar dela. Eu quero dar nome de rua a você e você quer me tirar da mesa. De forma que eu concluo minhas palavras agradecendo a atenção dos senhores, declarando que vou votar contra o projeto da nossa querida e admirada vereadora Marília Reis, em razão do que foi exposto. Muito obrigado.
Em discussão. Senhor presidente, eu vou discutir rapidamente. Hein? Quero discutir, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de pedir votação nominal ao projeto. Senhor presidente, eu concordo com o que foi dito pelo vereador Anderson Florencio do alto nível do debate desta tarde. Acredito que a gente teve aqui uma verdadeira... as posições contrárias, mas os pontos foram defendidos, procurando, inclusive, fazer aqui um resgate da história desta casa. Então, fiquei muito feliz em participar deste debate de altíssimo nível. E, em decorrência disso, me motivou até vir para cá para tentar, de certa forma, os indecisos que ainda porventura existam, apoiar a iniciativa da vereadora Marília Reis. Mas temos aqui um argumento novo, para que eu não venha me repetir, senhor presidente. Pelo que foi dito pelo vereador Carlos Gueiros, e também foi reforçado pelo vereador Antônio Luiz Neto, ou até mesmo na conversa que eu tive com o vereador Marcos Menezes e com outros colegas, nós estamos aqui num contexto em que os nomes são aprovados, mas o executivo não efetiva. Então existe uma quantidade enorme de homenagens que deveriam ocorrer e não ocorrem. E não ocorre porque faltam ruas, para você ruas novas, para alterar o nome das ruas. Também temos a questão de que deve haver, e muitas vezes já a negligência aqui da consulta ao Instituto Arqueológico Histórico Geográfico. Inclusive aqui a gente está com a prática equivocada de acrescentar nome às avenidas e ruas, sem respeitar a lei orgânica, com uma interpretação rasteira do texto de que acrescentar não é mudar. Lamentavelmente, nós fizemos aqui ao longo dessa legislatura algumas dessas alterações, mas o fato é que, inclusive, como depende do Executivo, o Executivo muitas vezes ele próprio tem interesse em fazer uma homenagem, ele aprova no momento que a homenagem pode ser feita, e aí ele coloca o nome de acordo com o interesse do prefeito. Então, na verdade, nós estamos aqui nós temos a prerrogativa, mas na prática ela não é exercida, porque nós aprovamos e nós não acompanhamos a homenagem como sendo feita. O vereador Marcos Menezes, ele está há mais de 20 anos aqui, 2 décadas, e não há nenhuma rua com o nome de alguém que ele, porventura, tinha conseguido convencer os pares de então de que era merecedor de uma determinada homenagem. E o vereador Antônio Luiz Neto, ele trata aqui de um assunto que é muito importante, que é da hierarquia das personalidades. Nem todo mundo que é merecedor da homenagem é merecedor da homenagem da dimensão que é proporcional ao seu feito. Porque, inclusive, você pode ter uma personalidade que foi aprovada aqui e está no banco da prefeitura, que eu não sei se esse banco existe, eu não sei se há essa organização. Inclusive, eu aqui, hoje nós aprovamos mais uma homenagem para o calendário municipal. Até aproveitando, eu irei fazer um requerimento ao prefeito da cidade do Recife para que eu seja informado no calendário oficial qual é a homenagem do dia. Porque eu presumo que nós tenhamos mais do que 2.000 ou 3.000 homenagens que já foram feitas, e que possivelmente, se fôssemos seguir à risca a homenagem que foi feita no passado, provavelmente
teríamos que ter um calendário de eventos bastante elástico nessa cidade. Então, o fato é que a prefeitura, pelo que me consta, não tem os nomes. Ou não há uma organização, senhor presidente. E eu acredito que esta sua presidência, ela daria uma enorme contribuição à cidade se Vossa Excelência fizesse essa provocação em nome da casa. Fazer quais são as ruas que foram aprovadas, nomes de ruas, nomes de escola, etc., que merecem, porque assim a gente tem até ideia para que não haja coincidência. Porque, por exemplo, o Instituto Arqueológico Histórico Geográfico está propondo ajudar, mas pode ser até que já exista uma lei aprovada com o nome de alguém e que, como nós não temos aqui um banco de dados efetivo, porque a época em que a casa aqui não era informatizada, o que foi aprovado é de difícil consulta. Então, nesse sentido... Claro, senhor presidente. Na verdade, o Poder Legislativo, através da URB, tem esse cadastro das ruas que foram aprovadas. Eu fiz essa pergunta a Rogério, porque nós já fizemos uma vez e a URB ofereceu os projetos de ruas que foram aprovadas e colocados. Então, senhor presidente, nesse sentido, eu até já requeiro ao senhor para que o senhor ex officio requeira novamente a URB, a INLURB, porque nós temos a intenção de até mesmo fazermos análise desse a ideia banco. De Vossa Excelência é fantástica. Mas o que eu acredito é que, na verdade, mais uma vez, o que está caracterizado aqui é a pouca relevância dessa casa. O prefeito é que tem todas as prerrogativas de escolher quem ele quer e quando ele quer homenagear. Isso aí, do ponto de vista do que foi colocado pelo vereador Antônio Luiz Neto, a questão da hierarquia, nós podemos ter aqui uma homenagem a grandes personalidades que ainda não foram homenageadas. E pode haver, num determinado momento, a coincidência de um fato de alguém que faleceu e naquele determinado momento há a proposta de se homenagear aquela pessoa imediatamente à morte dela. Consequentemente, você pode ter uma situação em que alguém que era merecedor de uma homenagem não será em decorrência dessa questão das circunstâncias e não dentro de uma hierarquia de importância de quem venha a ser homenageado. Dito isto, eu vou fazer aqui um apelo aos vereadores que se posicionaram de forma contrária. Porque, na verdade, do ponto de vista prático, o problema não existe. Porque as ruas vão ser aprovadas, e olha que o projeto da vereadora Marília Reis, ela não limita aqui a capacidade do vereador apresentar, nem de homem, nem de mulher. O fator limitador é do executivo de fazer a homenagem. E aqui? Então, não, aqui não há limitação nenhuma. Para entrar em pauta. Não há nenhum problema. Você pode ter 10, 15 homens de uma forma, 20 mulheres de outras, são aprovados, agora são encaminhados. Todos que estiverem à disposição do prefeito, o prefeito é que vai. Um vai ser mulher, outro vai ser homem. Então, do ponto de vista da ordem prática, o problema não existe. Agora, o que vai acontecer é que, quando o prefeito quiser homenagear alguém, ele vai aprovar homem ou mulher, de acordo com o momento em que ele quiser fazer uma homenagem, e aí a vontade do executivo geralmente prevalece. Mas eu acredito, e eu vou apoiar esse projeto, vou votar favorável, porque a questão é simbólica. A questão inclusive, já que nós estamos numa luta que não é uma luta nossa, é uma luta internacional. Então, o simbolismo, senhor presidente, é o que está, na verdade, presidindo, porque, de efeito prático, nós vamos aqui aprovar uma lei que não condiciona nem a produção nossa, enquanto vereadores, nem o prefeito. Agora, se nós votarmos de forma contrária, nós estaremos sinalizando contra a igualdade. E contra a igualdade é um desserviço à ideia de que este país é um país
igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Então, o meu apelo aos colegas que se posicionaram contra, porque do ponto de vista prático não vai haver nenhum tipo de repercussão. O que este projeto quer fazer é uma discussão de igualdade de gênero baseada na nossa própria Constituição. Por isso que eu apoio esta iniciativa. Acredito que nós estaremos sinalizando não apenas para Recife, na medida em que, conforme foi colocado pelo vereador Antônio Luiz Neto, quantas casas legislativas se espelham nesta? Então, a gente vai sinalizar para o Brasil de que as mulheres merecem o tratamento de forma igualitária. Então, não vamos aqui... E outra coisa, já que nós vamos, portanto, na minha concepção, dar um presente a essa luta histórica das mulheres contra a desigualdade. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu apelo até aos colegas que se posicionaram contra, mas eu escuto com atenção, já que ainda tenho tempo, o vereador Marcos Menezes. Vera Lopes está em primeiro lugar do que Marco Menezes. Vamos começar a votar no projeto dela já. Bem, então, eu pensei que Vossa Excelência tinha pedido antes. Então, como ele está, apesar de homem, não é isso? Ele está sem mobilidade. Então, a falta de mobilidade dele fez com que... Mas ele pacientemente... Mas eu escuto... Vereador André, eu escuto não com atenção obstante a o meu vereadora. lado mulher ser muito acentuado, mas eu prefiro que a vereadora... Vereadora Vera Lopes, eu escuto com atenção. Vereador André Regis, obrigada pela parte. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que realmente essa luta das mulheres é válida. A gente aqui tem que aprovar esse projeto, sou a favor. E eu quero dizer a Vossa Excelência que conhece a história também do Colégio Santa Maria, que no meu mandato de 2008 a 2012, eu aprovei uma lei nessa casa que dá o nome, né, de Professora Maria das Dores Muniz, a primeira escola municipal a ser inaugurada. Passou todo o exercício do prefeito anterior, em que eu era vice-líder da oposição, João da Costa, né, passou e não foi cumprida a lei. Nesta atual, eu já fui várias vezes, inclusive, solicitar ao prefeito que a lei fosse cumprida, porque é lei nosso município, até porque o Colégio Santa Maria, não é um exemplo, Vossa Excelência conhece, não é, de ensino em nossa cidade, é uma referência, e ainda uma história de que todo colegiado do Santa Maria iria dar, né, orientação pedagógica a esse novo colégio. Sabe o que é dar orientação pedagógica, não é? A um colégio a ser inaugurado no município? Então, esse colégio será de referência. De referência. Então, ainda, o secretário de Educação, Jorge Vieira, foi até o Colégio Santa Maria. Eu estive presente com ele, se marcou para se fazer, né, essa homenagem com o nome a um colégio que já tinha sido inaugurado em julho. Então, para a gente só colocar o nome de Maria das Dores Muniz no Monte Verde. E nós ficamos aí, até agora, no impasse, porque se diz que parece que a população não quer trocar o nome de Monte Verde. Mas então a gente vê que uma lei para se colocar o nome de uma educadora, não é? Que é de renome, que realmente fundou o Santa Maria, que várias e várias gerações hoje devem ao estudo, não é? E a frequência nesse colégio, e nós até agora não temos como colocar o nome do Colégio Santa Maria, e a educadora Maria das Dores Muniz. Mas muito obrigada pela parte, eu queria aqui fazer esse apelo, está vendo mais uma lei que está aí, que vem desde 2008 e que a gente ainda não conseguiu dar o nome do colégio. Mas muito obrigado. Muito obrigado, vereadora. Com isso, senhor presidente, eu concluo. Eu peço aos colegas
os indecisos para apoiarem e aqueles que são refratários à ideia que considerem o simbolismo dessa aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, Senhor presidente. eu comunico que chegou o projeto dos servidores na casa, o que determina o trâmite regimental. Peço verificação de quórum, senhor presidente. Verificação de quórum. Oito vereadores presentes, excelência. Senhor presidente, só para registrar que eu estou presente, mas eu não consegui registrar. Nove vereadores presentes. Declaro encerrada a sessão, convocando outra no horário regimental amanhã.